Episódio 43. O que estava adormecido em mim? 40 anos vividos, e então uma porta que ela nem sabia que existia. Bem-vindos ao Nu Entre Amores. Hoje é mel e canela. O quadro do calor, do que aquece devagar, do que chega sem pedir licença e fica por muito mais tempo do que a gente esperava. Hoje eu quero começar com uma pergunta. Você já sentiu algo que não sabia nomear? Não exatamente saudade, não exatamente solidão, não exatamente desejo. Pelo menos não como você conhecia desejo. Algo diferente, mais fundo, mais quieto, como se uma parte de você estivesse acordando de um sono que você nem sabia que estava dormindo. Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que viveu 40 anos de uma forma e então conheceu alguém. E tudo que ela achava que sabia sobre si mesmo precisou de mais espaço. Respira, fica comigo, essa história é linda. A gente cresce aprendendo um roteiro. Para o amor, para o desejo, para o corpo. E quando esse roteiro funciona, ou pelo menos funciona o suficiente, a gente não questiona. Segue. Mas às vezes a vida coloca na sua frente algo que o roteiro não previu. Uma pessoa, uma energia, um olhar que dura um segundo a mais do que deveria. E de repente, você está diante de uma versão de si mesmo que você nunca havia encontrado. Não porque ela não existisse, porque ela estava esperando, quieta, com paciência, de quem tem tempo. Esse episódio é sobre esse encontro, sobre o que acontece quando uma mulher de 40 anos descobre que parte de quem ela é ainda não havia sido vivida. Vamos chamar ela de Sofia. Sofia tinha 42 anos quando isso aconteceu. Uma vida construída com cuidado e com competência, carreira, amigos. Uma história de relacionamentos que ela descrevia como normal. Relacionamentos com homens, sempre com homens. Era assim que o mundo dela era organizado. Ela havia terminado o último relacionamento há quase 2 anos. Não de forma dramática, de forma cansada, com aquela exaustão silenciosa de quem percebe que estava mais presente na relação do que a relação estava presente nela. E então veio o tempo sozinha. Que não era ruim, que tinha até uma leveza boa, mas que às vezes, tarde da noite, tinha um vazio que ela não sabia muito bem como preencher. Sofia sempre teve amigas de universos variados. Era daquelas pessoas que atraem energia diferente. Artistas, viajantes, pessoas que vivem fora do centro. E sempre havia tido no círculo mulheres que amavam mulheres. Amigas lésbicas, bissexuais, mulheres que transitavam com leveza entre 2 mundos. Ela gostava desse universo, se sentia bem nele. Mas sempre como visitante, nunca como alguém que pertencia. Eu nunca senti nada nesse sentido, ela dizia para si mesma. Não é o meu mundo. E acreditava nisso, até conhecer Renata. Renata chegou através de amigos em comum. Tinha 39 anos, cabelo curto, um jeito direto de falar que Sofia achou estranho no começo e hipnótico na segunda semana. Renata se dizia bissexual com a mesma naturalidade que dizia o prato que preferia no almoço, sem drama, sem declaração, como quem simplesmente sabe quem é. Elas começaram a se ver em grupos, depois em dupla, depois com tanta frequência que um dia a Renata simplesmente estava com uma mala na mão e a pergunta no ar. Você tem um quarto sobrando, né? Sofia tinha. Morar juntas foi mais fácil do que qualquer uma esperava. Elas tinham ritmos parecidos, cozinhavam juntas às vezes,
Discutiam sobre séries, falavam sobre tudo, inclusive sobre sexo, com aquela leveza de mulheres que já não precisavam fingir que o assunto não existisse. Renata falava sobre desejo com uma liberdade que Sofia observava meio fascinada, meio com inveja, como alguém pode ser tão inteira dentro de si mesma. Sofia não fazia essa pergunta em voz alta, mas fazia. Então Renata viajou, 10 dias fora por trabalho, e Sofia ficou no apartamento sozinha, com o silêncio que Renata havia deixado e com algo que ela não sabia nomear. Era saudade? Era solidão comum? Não era bem isso. Era uma presença, a ausência de uma presença específica, que revelava o quanto aquela presença havia se tornado importante. Quando ela volta, mais 6 dias, 5, 4, Sofia percebeu que estava contando e ficou quieta com essa informação por um tempo. No dia em que Renata voltou, Sofia ouviu a porta do apartamento, ouviu a mala sendo arrastada, ouviu o barulho familiar dos passos e sentiu algo no peito que não estava preparada para sentir. Elas se abraçaram na entrada, jantaram juntas, conversaram por horas, como se 10 dias fossem 10 anos de histórias acumuladas. E quando cada uma foi para o próprio quarto, Sofia ficou deitada no escuro olhando para o teto, com um pensamento que ela tentou afastar 3 vezes antes de parar de tentar. Eu queria que ela não tivesse ido para o quarto dela. 3 dias depois, foi Renata quem bateu na porta. Eram quase 11 da noite. Pode entrar, Sofia disse. Renata abriu a porta, entrou devagar e sentou na beira da cama. Ficou um momento em silêncio. Sofia esperou. Eu preciso te falar uma coisa, Renata disse. E estou com um pouco de medo de estragar alguma coisa. Fala. Eu estava te sentindo falta lá. De um jeito que me surpreendeu. Sofia não disse nada. E desde que voltei, eu não sei. Tem uma coisa que eu estou sentindo e eu acho que seria desonesto não dizer. O que você está sentindo? Sofia perguntou. A voz saiu mais baixa do que ela esperava. Renata olhou para ela. Tesão, ela disse, simples assim. De um jeito que não sei se você vai querer, mas prefiro perguntar do que ficar me perguntando. O silêncio que veio depois durou talvez 10 segundos, mas foi um silêncio cheio. Sofia sentiu o coração acelerado. Sentiu alguma coisa que reconhecia. Desejo? Sim, conhecia desejo, mas com uma textura diferente, mais suave, mais assustadora, de um jeito que não era ruim. Eu não sei o que eu estou sentindo, Sofia disse honesta, mas acho que não quero ignorar. Renata sorriu. Então a gente não ignora. Como é que a gente faz isso? Sofia perguntou. E então, sem conseguir segurar, riu. Eu literalmente não sei como isso funciona. Renata riu também. Então, a gente vai com calma, a gente combina. Combina o quê? Tudo, o jeito, o quando, o como. Renata parou. Mas primeiro, unhas. O quê? As unhas, Sofia? Ela olhou para as mãos dela. Vamos cortar bem rente. Sofia olhou para as próprias mãos e então entendeu. E riu de um jeito que não ria faz muito tempo. Elas foram ao salão juntas na tarde seguinte. Unhas cortadas, rente, lingerie nova, cada uma escolheu a sua, sem mostrar para a outra. Voltaram para casa com sacolas e com aquela antecipação quieta de algo que estava por vir e que nenhuma das duas queria apressar. Fizeram o jantar juntas, abriram um vinho, colocaram uma música. E foi numa conversa que não tinha data para terminar, que a noite simplesmente foi chegando e elas foram chegando juntos com ela.
Sofia me contou sobre aquela noite com palavras que eu não vou tentar melhorar. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz num cômodo, que eu nunca soube que existia na minha casa. Não era a falta do que eu conhecia, era a presença de algo que eu nunca havia conhecido. Havia uma atenção diferente, um cuidado diferente, como se cada parte de mim importasse de um jeito que eu nunca havia experimentado. E eu chorei no meio daquilo, não de tristeza, de uma coisa que não tem nome. De gratidão, talvez, de alívio, de choque suave de descobrir que você é maior do que achava que era. As semanas que se seguiram foram feitas de coisas pequenas e enormes ao mesmo tempo. Bilhetes deixados na cozinha, uma mensagem de batom vermelho no espelho do banheiro certa manhã, bom dia, que Sofia fotografou sem conseguir apagar. Conversas tarde da noite que começava sobre qualquer coisa e terminava sobre tudo. E o corpo de Sofia vibrando de um jeito que não havia vibrado faz muito tempo. Talvez nunca daquele jeito, como se células que estavam dormentes tivessem acordado e não quisessem mais voltar a dormir. E então terminou, não como drama, não com mágoa pesada, com aquela clareza suave de duas pessoas que entendem que o que existiu entre elas era real e bonito, e que talvez não fosse para durar, não porque fosse fraco, mas porque era completo em si mesmo. Renata foi morar em outro lugar. A vida seguiu para os dois lados. Nunca contaram para ninguém. E Sofia ficou com algo que não sabia que estava esperando. Uma versão de si mesmo que conhecia um cômodo a mais. O que Sofia viveu tem muitos nomes possíveis. E talvez o mais honesto seja, ela não precisa de nenhum. Vivemos numa época que quer classificar tudo. Você é isso ou aquilo, você se identifica como, você pertence a qual categoria. E essa necessidade de rótulo, que nasce de um lugar legítimo de representatividade e pertencimento, às vezes sufoca as pessoas que estão no meio do caminho, que viveram algo real e bonito e não sabem, e talvez precisem saber o que isso diz sobre quem elas são para sempre. A sexualidade humana é fluida. Isso não é opinião. É o que décadas de pesquisas em psicologia e sexologia mostram. A escala de Kinsey, desenvolvida nos anos 40 e ainda referenciada hoje, já mostrava que a maioria das pessoas não está nos extremos, mas em algum ponto ao longo de um espectro. E esse espectro pode se mover com a idade, com as experiências, com as pessoas que entram na vida. Sofia não precisou se tornar lésbica para que aquela experiência fosse real. Não precisou se declarar bissexual para que o que sentiu fosse válido. Ela viveu algo. Esse algo a expandiu, e ela é maior hoje do que era antes. Isso é suficiente. Existe também algo muito específico sobre o que acontece quando uma mulher é tocada por outra mulher com intenção e presença. Não é só diferente tecnicamente, é diferente na qualidade da atenção. Muitas mulheres que tiveram essa experiência descrevem, independentemente de como se identificam depois, uma sensação de serem vistas de um jeito novo. Como se alguém que habita o mesmo tipo de corpo soubesse, de alguma forma, onde a atenção precisa ir. Isso não diminui nenhum outro encontro, não invalida nada do que veio antes, mas é uma porta. E uma vez que você passa por ela, mesmo que não volte para ela de novo, você carrega o que estava do outro lado. Antes de encerrar, algumas perguntas, sem pressa, sem resposta obrigatória. Você já sentiu atração ou curiosidade que não sabia nomear e decidiu não nomear? O que aconteceu com esse sentimento? Existe alguma parte de você que sente que ainda não foi completamente explorada? Não necessariamente em termos sexuais, mas em termos de quem você pode ser.
O que você acha que diferencia uma experiência que muda quem você é de uma que simplesmente acontece e passa? Você se permite ser maior do que os rótulos que você mesma criou para se descrever? Se uma experiência foi bonita, real e transformadora, ela precisa de uma classificação para ser válida? E talvez a mais quieta de todas, o que em você ainda está esperando ser descoberto? Sofia guarda até hoje a foto do espelho. Bom dia, em batom vermelho. Ela não apagou, não porque está presa no passado, não porque espera que aquilo volte, mas porque aquela mensagem no espelho foi a primeira vez que ela se viu de um jeito completamente novo, e isso não se apaga. Você pode passar 40 anos sendo quem você é e ainda descobrir que tem mais. Mais profundidade, mais textura, mais cômodos na casa que você pensa que conhece de memória. E a vida, às vezes, manda alguém bater na sua porta tarde da noite para te lembrar que você ainda tem portas por abrir. Não importa quantos anos você tem, não importa quantas histórias já viveu, você ainda pode se surpreender, você ainda pode acordar. Aqui, no Nu Entre Amores, a gente acredita que a sexualidade não é um destino, é um caminho que nunca termina. Obrigada por ter ficado com essa história. Obrigada por ter permitido sentir. Até o próximo episódio.